Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Mudando o Jogo. Hoje estou com um convidado que vocês já conhecem, alguns talvez não conheçam, vou pedir até para ele se apresentar. Seja bem-vindo, Gustavo Sutti, né? Enfim, apresentar aí para a galera. É um prazer estar aqui mais uma vez. O meu nome é Gustavo. Eu sou um cara que acredita que todo mundo pode e deve ser feliz no trabalho. E aí eu orientei toda a minha vida para criar isso. Eu sou pai do Pedro, do Rafael, sou padrasto da Marcela e sou companheiro de vida da Andréa. Eu fundei o Conselho Mudando o Jogo, a Escola de Formação de Conselheiros, Conselho do Futuro. Sou professor de MBA, sou psicoterapeuta, sou corredor de montanha e conselheiro profissional há muitos anos já também. Boa, boa. Então, assim, Gu, hoje a gente tá trazendo um assunto muito. A gente fala bastante sobre ele, a gente achou que valia a pena a gente trazer para um episódio inteiro aqui com a gente, que é sobre essa revolução que a gente está fazendo no mercado de conselhos, né? Então, a gente está falando muito de Board as a Service, a gente está falando dessa conceito de nova economia, de como isso aconteceu. Eu acho que para todo mundo entender, né, quando a gente fala de algo novo, é importante a gente explicar tudo que existe ou de onde vem as origens, o que a gente melhorou nesse processo e quais são, então, os tipos de conselho que existem, por que a gente fez o que a gente fez, né, por que a gente criou isso que a gente criou e como isso, enfim, isso se conecta com o mundo de hoje, né, como uma coisa está acontecendo aí no dia a dia dos empresários, das empresas. Tá. Posso dar uns passos para trás para poder À contar a vontade, história fica inteira, tranquilo. né? Boa. Que aí cria todo o contexto. Eu sou empresário já há muitos anos. Sou empresário já há Vai 28 entregar anos. aí. 28 anos eu sou empresário. Com orgulho, né? Outro dia eu estava conversando, a gente junto, todos nós sócios lá, temos quase 100 anos de empresário junto. Bom, sou empresário há muitos anos. Eu tive uma empresa que era uma empresa de TI, e eu lembro que teve uma época, eu tinha 2 sócios lá, teve uma época na empresa que a empresa ia bem. Inclusive a empresa lá no começo do Game Changers, não, do Great Place to Work, ficamos 7 anos seguidos como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil em TI. E a gente ia bem, só que a gente não conseguia dar uma alavancada na empresa, crescimento orgânico. Isso deve ter sido 2006, 2007. E aí eu lembro que a gente olhou sobre conselho e decidiu naquela época, os conselhos surgiram no Brasil em 1999, né? A gente decidiu contratar Já com conselheiros. esse nome, já tinha... Surgiu por causa da lei das SAs, Tá. que obrigava você a ter. A gente chega lá, né, para eu te explicar a diferença dos conselhos, que obrigava a ter conselho. E aí, com isso, o que aconteceu? A gente contratou conselheiro. Eu lembro até que nós contratamos 2 conselheiros. Nós contratamos um cara que era CEO da TOTUS, porque a gente era uma empresa de TI, e um cara que era dono de um escritório de M&A, porque a gente tinha interesse de vender uma das operações da empresa no Horizonte X. E aquilo foi muito engraçado. A primeira reunião de conselho, a gente chegou, todo gato, né, para a reunião de conselho, e um dos meus sócios, que era o presidente do grupo, ele tinha lá toda a gestão da empresa numa planilha maravilhosa, né? Orgulho do CFO. Nossa, orgulho, cara, ele vivia o dia lá na planilha. E a gente fazia tudo pela planilha, né? A hora que a gente começou a apresentar a empresa para os novos conselheiros, a hora que abriu a planilha, começamos a falar. Eu lembro que esse cara do M&A, ele levantou a mão e falou assim: desculpa, mas é assim que vocês fazem a gestão da empresa? Jura? A gente queria mandar os caras embora, né? Falei, pelo amor de Deus, que isso? Você não conhece meu negócio? E quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Você não conhece meu negócio, você não sabe O mercado, meu abriu mercado mão é diferente e tal. E aí os caras falam, não, Todo mundo faz assim, a gente, né, tem muito isso. Exatamente isso. Mas foi tão marcante aquilo que a gente quase parou com o conselho. Porque assim, era um investimento alto, porque a gente não acostumava, né, não sabia o que ia dar de retorno. Hoje eu tenho muita clareza, né, que o investimento é barato porque ele dá retorno. Barato ou caro depende do retorno que ele dá, né? Mas enfim, e a gente quase parou. Daí nós sentamos os 3 e falamos, não, vamos continuar. A gente está precisando fazer uma coisa diferente, não adianta fazer igual, né? Querer resultado diferente, para aquela história. Continuamos, cara. 1 ano depois era outra empresa. Outra empresa, assim, outra empresa. Em 2 anos nós vendemos uma das operações, em 3 eu saí. Aí eu mesmo saí de lá, fui fazer outras coisas. Bom, reserva isso, porque essa experiência ficou marcada. Quando eu saí, eu montei uma outra empresa no ramo de alimentação. Então, montei uma empresa... Tudo a ver, né? Tudo a ver.
Aliás, eu lembro a primeira vez que eu cheguei no supermercado para conversar com o dono, a gente trabalhava com supermercados classe A, e eu sentei para conversar com o dono, que eu queria introduzir um produto lá, e o cara perguntou assim para mim, duas coisas foram muito engraçadas. O cara, quem me fez isso, lembra daquele café Suplicy? Sim. O Suplicy, sentei para conversar com ele perguntou assim para mim, você tem ST? Eu olhei e falei, o que é ST, cara? Substituição tributária de ICMS. Eu trabalhava só com serviço. Eu nunca tinha vendido produto, cara. Eu não sabia nem que tinha. Eu falei, vou ser sincero, não tem. E outra, eu fui conversar com o dono do o Maluf, dono da rede dos Empórios São Paulo, e aí ele falou para mim: você tem. Me deu branco, até o cara que faz a reposição, de repositor, né, de produto. Eu não, sei que É tem que ter. a pessoa que fica responsável por ir nos lugares, nos pontos de É, venda e organizar. e organizar tudo você. Eu falei, eu não, você que tem que ter, a loja é sua, né? Ele falou, não, você tem que ter. Eu falei, imagina que eu tenho que ter isso, você tem que ter. Eu falei, caraca, e ele falou assim para mim, ó, e aí eu preciso da a primeira compra, né? Chama enxoval. Daí tem enxoval para você preencher prateleira. Eu falei, você quer que eu te dê de graça meu produto? Você tá louco? Ele deu risada na minha cara e falou, menino, você está num outro mercado, é assim que funciona. Foi muito gostoso, foi uma experiência interessante. Mas beleza, montei essa empresa, depois saí dessa empresa também, uns anos depois, e aí eu comecei a trabalhar mentorando executivo, empresário. Porque meu tesão é empresário, eu sempre gostei de quem está lá na lida, de quem está gerando emprego, de quem está pagando imposto, de Carrega o quem, país nas quem costas, né? carrega o país nas costas. Para mim, assim, o que muda o Brasil é o empreendedorismo. E aí eu sempre gostei, falei, puta, eu tenho uma experiência grande, já tive algumas empresas, já comprei, já vendi, Uhum. já dei certo, já dei errado. Falei, eu vou ajudar esses caras. E aí eu comecei a desenvolver uma metodologia de mentoria para isso. Tá. E, aliás, antes de coach, foi naquela época que estava um boom de coach, aí todo mundo fala, todo mundo é coach, fala para mim, você vai ser coach? Eu falei, mas ninguém sou eu. E eu desenvolvi uma metodologia própria, porque eu não achava uma metodologia que eu achava realmente interessante para o mundo do empresário. Uhum. Super interessante diversas metodologias para o mundo em geral. Agora, para o mundo empresário é outra pegada, né? Como, Uhum. como eu já tinha sentado muitos anos naquela cadeira, eu sabia qual era. Isso tá até uma história interessante, porque eu precisava desenvolver uma metodologia. E aí eu não tinha nada. Então eu falei, bom, eu preciso de cliente. E eu tinha um monte de amigo empresário. Aí eu chegava para os caras e falava, ô Rodrigo, vamos fazer, posso fazer um coach com você que eu preciso desenvolver uma metodologia? Ele falou, não tenho tempo, não sei o quê. Para... Eu falei, não, é de graça, não, não quero, tal. Aí eu comecei a pegar umas e falei, você não almoça? Você falou, almoço? Eu falei, então eu te pago um almoço uma vez por semana. E aí eu comecei a fazer isso, e os empresários não vão no quilo, né? Não. Então eu comecei a gastar uma grana para Não, voltar a até bom, mas se você que tá pagando, provavelmente eu. metodologia, cara. E aí eu fui, montei, aí comecei a fazer isso, aí começou a dar certo, porque gerava Já foi mais resultados fácil muito que rápido. varejo, vai. Bom, muito mais, cara. Bom, o varejo foi super interessante. Depois eu já fui presidente do conselho de rede Uhum. de varejo, né? Agora essa fase de conselheiro, que me valeu muito essa experiência lá atrás, de ter sido fornecedor e tal. Mas enfim, aí eu estava lá, comecei montei uma metodologia para atender empresário, Uhum. comecei a dar certo nisso daí, começou a dar muito certo, o resultado dos empresários foi muito expressivo. Eu lembro até teve uns caras que voltavam, depois, posso fazer coach com você? A hora que eu falava o preço, falou, caramba, você me ofereceu de graça faz 2 anos. Eu falei, pois é, Obrigado. De graça pois não, né? é. Ainda Já pagava paguei. o almoço, agora você vai fazer reunião comigo, você vai me pagar o almoço, eu vou te dizer que eu não posso porque eu não tenho tempo. E era assim, o cara pagava, falou assim, lindo, só que eu não tenho tempo de fazer. Foi muito legal, só que eu rapidamente percebi também que o processo de coach per se não era o que eu queria fazer, porque eu queria trazer a minha experiência. No Uhum. coach, no coach per se você não faz isso, né? Então eu precisava trazer a minha experiência. E aí comecei a migrar isso para uma mentoria, comecei a fazer, Uhum. começou a dar muito certo também. E eu comecei a perceber também que a mentoria tinha um prazo de validade. Pelo menos aqui eu entregava, ela tinha um prazo de validade, porque só dava 6 meses, um ano no máximo, você não tinha mais dados novos, Uhum. inputs novos para trazer para as pessoas. E eu aí foi nessa hora que eu lembrei do conselho que eu montei lá em 2006, 2007. Falei, puta, é isso que esses empresários precisam. Empresas pequenas e médias, elas precisam disso, dessa riqueza de diversidade. Isso para mim é diversidade raiz Uhum. mesmo, que é diversidade de ideias, de posicionamentos. Falei, como é que eu faço isso? Falei, putz, não sei. Aí eu peguei, montei um primeiro conselho para um cliente meu,
Falei, vamos montar um conselho? Topa, topo. Falei, vou trazer conselheiro. Aí eu fui na minha rede de contatos e foi muito legal, né? Eu tenho muita gratidão por ter 3 pessoas que montaram esse primeiro conselho comigo, que eu pedi para montar o conselho, sem custo para mim, que foi o Eduardo Gouveia, que era presidente da Cielo, Uhum. o Rodrigo Fisman, que era um dos sócios da XP, e a Lígia Amorim, que era a CEO da Nuremberg Mess no Brasil, que é a maior empresa de eventos do mundo, né? Legal. E aí eu chamei eles, nós montamos um conselho, puta, foi um tesão, né? Eu fazia as reuniões de conselho lá em casa. E foi um tesão, foi muito interessante. A empresa fez, a empresa do cara bombou. Só que, obviamente, isso não é sustentável, porque eu pedi favor para amigo, né? E para amigo grande e tal, pedi favor, os caras fizeram o favor para mim, daí eu falei, caramba, como é que eu aumento isso? Fui fazer uma formação de conselheiro, eu tenho 2 formações de Uhum. conselheiro, né? Eu tenho uma pela Dom Cabral, que eu fiz nesse momento, e outra do Conselho do Futuro, que é a nossa formação que nós criamos e eu me formei também. Eu fiz questão de fazer a formação inteira. E aí fui fazer Conselho do Futuro, não, fui fazer Dom Cabral. Aí fui fazer Dom Cabral, falei, puta, eu preciso de mais inputs para eu E poder. nessa época você estava querendo. A ideia era você atuar, montar os conselhos já, ou você estava pretendendo atuar como conselheiro quando você fez a Não, formação? já era para pensar como é que a gente cria algo para pequena e Entendi. média empresa. Ok. Eu falei, deixa eu ver o que é de fato, porque eu tinha feito lá em 2006, 2007, isso já era 2016, Uhum. 10 anos depois, eu falei, meu, muita coisa pode ter mudado, deixa eu ver e tal, fui fazer a formação. Gostei muito, é uma formação parruda, a formação da Dom Cabral, só que eu olhei aquilo e falei, caramba, eu não implemento isso, eu não consigo implementar isso nas pequenas e médias. Primeiro que eu lembro que a formação, ela era muito técnica mesmo, né? De muita coisa Ela financeira. é focada naquela estrutura jurídica das SAs. Não. Focado nisso, a Dom Cabral é, mas não tanto, né? Como o Tá. IBGC, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que inclusive quem quer fazer formação para trabalhar como conselheiro de SA, etc., minha orientação sempre é o IBGC. E só que ela era muito, por exemplo, financeira. Eu fiz com o Fisman, que é o economista. Uhum. Eu lembro que chegava umas horas, eu estava olhando a aula, cara, eu não sou bobo financeiro, hein? Mas eu olhava, você falou, cara, eu não estou entendendo nada. Você está entendendo? Eu perguntava para ele, estava do meu lado, você está entendendo? Ele falou assim, eu estou, mas você não deve estar. Eu falei, não, cara, eu não estou entendendo. Eu falei, caramba, por que eu preciso saber disso tudo como conselheiro se eu vou ter um conselheiro financeiro? Ou se eu vou ter na empresa um CFO? Uhum. Eu preciso saber as perguntas que eu tenho que Sim. fazer para o CFO. Bom, beleza. Isso foi, voltei e falei, caramba, gostei, eu aprendi um monte, foi assim, foi transformador para mim fazer a formação. Mas eu voltei e falei, como é que eu faço isso para pequena e média? Isso não casa. Essa época eu já dava aula de nova economia, sobre nova economia, conceitos de nova economia. Nessa época eu era nesse momento, inclusive, embaixador brasileiro de um movimento chamado Game Changers 500, Game Changers 500. Eu fui convidado pelo Andrew Hilt, que é um canadense que fundou esse movimento, que era um movimento que surgiu em contraposição à Fortune 500. Tá. Então, a Fortune 500 listava lista as empresas pelo seu valor econômico, e o Game Changers 500 criou para listar as empresas pelo impacto positivo que ela gera no mundo. E como eu já tinha uma cabeça disso, eles me acharam por enfim, alguém indicou aquelas coisas todas e me convidaram para ser embaixador brasileiro. E eu virei embaixador brasileiro do Game Changers 500 junto com o Marcelo Freire, que é um cara de gestão ambiental, que foi secretário da Amazônia no governo do Bolsonaro, que é um cara muito bom, muito bom. Enfim, nós dois tocávamos o Game Changers 500 Brasil, e aquilo que ficou na minha cabeça também. Então, eu já tinha uma visão de mundo que o mundo funciona de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Uhum. Falei, como é que eu trago isso? E aí eu Você, falo, só te interromper, mas assim, é que você falou do pequeno e o médio empresário essa decisão de olhar para esse público vem trazendo, né, tá, você já falou algumas vezes, só para eu também entender quem está assistindo a gente, é, por que que você olhou, tem um mercado que já estava construído, você já certo, tinha como as coisas funcionam, né, você como empresário sabe, né, quando você tem demandas, já tem coisa funcionando, já tem exatamente. público, cara, tem dinheiro ali, tem estrutura, as pessoas já conhecem minimamente alguma coisa. E aí a gente vem para uma inovação que eu entendi que começa a partir também da escolha desse público. Começa. Cara, é muito da minha dor de empresário, cara. Eu sempre fui empresário pequeno ou médio. Uhum.
E pô, é muito solitário. Eu conversei várias vezes e falei, nossa, se eu tivesse tido o que a gente tem hoje, em momento, eu não teria perdido tanto dinheiro na vida. Eu estava rico hoje, cara. Estava rico, rico. Se eu não tivesse feito tanta bobagem, porque por falta de aconselhamento, Sim. por falta de alguém que já fez, que já passou, que fala de maneira estruturada, tal. Então é por isso que eu escolhi esse público. E, inclusive, eu abri mão muitas vezes de empresa grande. E é difícil, cara, porque a empresa grande paga bem, né? E tem O um status, né? tempero ali, né? Tem. Eu lembro, meu, quantas vezes vinha, o que eu precisava de 5 clientes médios para ganhar, eu ganhava com um grande. Ah, O cara vem com um cheque enorme e o processo é tudo mais fácil ali, mas o meu tesão tá no pequeno e médio, cara. Que é quem move a economia, que é quem sente a é dor, mais é espremido, o né? mais espremido. E aí talvez é isso mesmo, por eu ter Aham. vivido isso a vida inteira, eu gosto disso e vou continuar nesse foco, eu adoro. Eu nego algumas possibilidades, algumas oportunidades em empresa grande, porque eu quero focar nisso, né? Porque senão, porque essa é verdadeira, quando você tem estratégia, para mim, a melhor definição de estratégia que existe é assim, melhor definição de estratégia é saber por que dizer não. Se Uhum. você sabe por que dizer não, você tem uma estratégia. Se você não sabe por que dizer não, ou tem dúvida, sua estratégia não está muito bem estruturada. Então, como a minha estratégia está muito clara, eu digo não. É a hora que tem dinheiro na mesa que a gente vê, você sabe mesmo. Quando vê, fala assim, ó, vem ser conselheiro aqui, tal cheque é esse. Não. Aí dói. Tô falando que não dói, não. Dói até Lógico, hoje, toda vez dói. Mas falo, não, tá doendo, mas eu sei que meu foco está aqui. tem um caminho Tem um todo caminho para construído cá ali. e eu vou para lá. Bom, aí eu voltei lá, estou pensando como é que eu faço isso, como os preceitos da nova economia. E tem um que eu gosto muito, que é a história de que hoje em dia é mais importante você ter acesso do que você possuir. Uhum. Aí você tem os clássicos, Airbnb, Nossa, toda essa Uber, blá, blá, estrutura de blá, blá, blá. empresas unicórnios, a galera toda muito grande, Parte parte disso, né? disso, É sim. mais importante você ter iFood da vida, é mais importante você ter acesso do que possuir. Eu falei, caramba, como que eu levo isso para o conselho? Outra coisa importante, o compartilhamento. A economia compartilhada, economia colaborativa, como é que eu levo isso para o conselho? E eu olhava e falava assim: você tem muita inovação na gestão das empresas, né? Do C-level para baixo, você tem muitas teorias bacanas, muitas metodologias bacanas. Foi porque ninguém nunca inovou o conselho. Uhum. Né? Porque o conselho ficava aquela história, né, dos cabeças brancas, do barba branca, Pijama listrado ali, é tudo tudo igualzinho. igualzinho, a gente tem ali, você tem, e tá certo, a gente precisa dessas pessoas também. Mas, puta, tá faltando uma inovação aqui. Uhum. E aí eu lembro direitinho como foi, eu chamei uma amiga minha que faz facilitação gráfica na Palu, falei, Palu, eu tô com muita ideia na cabeça. Eu acho que eu tô bolando uma outra coisa e eu não tô sabendo. Acho que tem, quem tá ouvindo a gente nem se identifica. Empresário não tem muito esse negócio de Cara, a querer gente fazer um fica. monte de coisa. Eu não tinha conselho, porque hoje eu levo conselho isso, Lógico. né? Como eu não tinha conselho ainda. E aí ela ficou 2 dias comigo desenhando literalmente, desenhando. E aí, buf, saiu. Falei, caramba, é isso. Vou experimentar isso. E comecei a experimentar. Peguei vários clientes meus de mentoria e falei assim: olha, eu criei um outro produto que vai ser muito melhor do que eu já entrego para vocês. Confia em mim, vem. E aí eles vieram para a gente montar a primeira turma, que foi a turma Isaac Newton, que a gente montou de conselho, que é o que? Um conselho compartilhado. Então, é mais importante ter acesso do que possuir. Só para eu pegar, porque assim, naturalmente você olha assim, tá, eu escolhi um público novo, eu tenho lá o pequeno e o médio empresário, beleza? Já tem um modelo que você sabe que funciona, tanto que você contratou e conseguiu fazer a venda da tua empresa, né? Enfim, tem seus trade-offs ali Claro. como todos. E a ideia do compartilhado porque só para, acho que é legal conectar essas pontas, porque você poderia ter feito um conselho reduzido, menor ou menos complexo e tudo mais. Só que não é que você mudou o jeito de fazer o conselho, você incluiu uma questão da participação das empresas dentro do processo do conselho com os outros, né? Acho que queria que você explorasse um pouquinho mais assim, essa parte do por que a ideia do compartilhado, além da questão da nova economia, mas assim, de estrutura, mas do benefício que isso tem, porque tem uma série de É, vantagens, eu imagino. que eu fiquei pensando, legal, eu fiquei pensando o seguinte: qual que é a grande dor que a gente tem enquanto empresário, principalmente pequeno e médio? Pô, eu tô sozinho. Isso é foda. Eu tô sozinho. Eu preciso de ajuda para pensar, e aí eu não tenho.
E aí muitas vezes é uma empresa familiar, e aí a decisão que eu tomo vai interferir na família inteira. Uhum. E aí, enquanto você está indo bem, você é o cara de sucesso, né, meu? Puta, olha, o Gu é o cara que se deu bem, puta, que cara arrojado, não sei o que. Eu faço uma bobagem, eu sou o cara que destruiu a família. O Tá sempre ali, inconsequente, né, eu não sei o no fio quê. da navalha. Puta, uma hora dá dinheiro, outra hora não dá, cara. Empresa é isso. Então, eu preciso. A barreira que eu preciso criar, assim, eu preciso criar um ambiente de segurança. Eu preciso de um ambiente de segurança. Como é que eu crio um ambiente de segurança? Aí, cara, nada melhor para criar um ambiente de segurança do que iguais. Se eu olho para o lado, tem alguém que está sentado na mesma cadeira que eu, o cara sabe do que eu estou Que passando. sofre a mesma coisa, Sofre a que mesma coisa. Eu falei, então eu preciso criar esse ambiente. Eu preciso de um ambiente de muita segurança. Como é que eu crio isso? O ambiente compartilhado cria isso. Os trabalhos em grupo, qualquer trabalho em grupo, ele cria, bem organizado, estruturado, né? estruturado, ele cria esse sentimento de corpo, né? Esse corporativismo não é uma coisa ruim, né? Uhum. Corporativismo como sentimento de corpo que existe e que você pode trabalhar. Eu sou psicoterapeuta, minha experiência é grande com trabalhos em grupo. Falei, puta, é muito Ajuda. rico. É muito rico. Quando você soma, o todo é maior que a soma das partes. Uhum. Então, como é que eu crio isso? Eu falei, por isso que eu queria iguais junto, que é diferente eu sendo conselheiro, sendo consultor, sendo alguma coisa, dando uma opinião, diferente de alguém que é de empresário para empresário. Sim. Só que eu sabia que conselho é uma coisa que você precisa de cadência. Conselho tem seus ritos. É, precisam virar conversa de empresário também, né? Tipo, Ah, não tem estrutura, um né? grupo de networking. Não é isso. Uhum. Não que você sabe, a Não, isso quantidade de é. network que a gente Aham. faz em conselho é brutal. Mas assim, não é isso. Geralmente é o que muda muito o jogo de várias empresas, são essas Essas conexões. conexões que a gente cria. Mas não é isso. Eu reuni diretores da minha empresa, coisa, porque você tem um comitê de gestão. Conselho é conselho, conselho tem ritos. Entra mais nisso então, porque assim, ó, porque isso é muito comum, né? A pessoa fala assim, não, mas eu já tenho um conselho. Sou eu, meu marido ou minha esposa, que é familiar, e o diretor Diretor. tal, que é, às vezes, muitas vezes, também é da família, ou, cara, tem eu, meus 3 diretores, a gente tem um conselho, e eu sei, né? A gente sabe a diferença que tem, é importante ter, mas qual que, dentro desse universo, né, de conselhos, qual que é essa estrutura e como eles geralmente as pessoas Legal. acreditam que tem, e aí, aí juntando com toda essa explicação, né, aonde a gente entra, né, onde a gente encaixa dentro dessas Tá. estruturas, substitui ou não, é complementar ou não, enfim. Isso é bacana, porque muitas vezes falam isso para mim, mas nós temos um conselho. A hora que você vai ver, não tem um conselho. Uhum. Você tem porque eu tenho 2 amigos que são presidente, não sei o quê, executivo de não sei o quê, que sempre me dão umas dicas. Cara, continua, é muito bom, é válido. Tudo é válido, cara. A gente tá sozinho, então tudo é Uhum. válido. Mas assim, isto não é um conselho. Você ter pessoas que te dão opinião, que te ajudam, que te aconselham até esporadicamente, isso não é um conselho. O conselho é a principal ferramenta de governança corporativa da empresa. Então você está falando de estruturação de governança corporativa. É de cima para baixo. Governança é de cima para baixo. Então Uhum. você começa no conselho. Aliás, é muito comum, eu vou explicar o que você Não, me sim, sim, pediu, vai. mas é muito comum quando a gente começa com um conselho na empresa, o cara fala, puta, eu não estou pronto para ter um conselho porque eu estou bagunçado. É por isso que você precisa do conselho, cacete. Justamente. Caramba, se você tivesse pronto, talvez você não precisasse. Mas porque quando você começa a organizar em cima, quando você pega um conselho, constrói os ritos, você começa a aumentar a régua do que você pede, de como você avalia as coisas, das informações que você leva para o conselho, automaticamente isso vai descendo. Porque você Uhum. precisa levar uma informação estruturada para o conselho que você ainda não tem. Legal, nós vamos te ajudar. Vamos Mas a lá. hora que eu vou te ajustando aqui, para você me entregar isso, você desce um nível, porque esse nível tem que te entregar. E isso vai Um bom cascateando para a exemplo é a empresa. planilha incrível de vocês, que, né, depois provavelmente foi para ter a Acabou. venda, vocês tiveram que evoluir. Não, plantamos RP, não sei o quê, porque É, senão você não consegue, né? Você deprecia muito o valor da empresa. sim. Bottom line é isso, gente. Se vocês não organizar, uma empresa com governança corporativa estruturada vale no mínimo 20% mais. É. Mínimo 20% mais. Então, assim, qualquer coisa, E bota um mesmo que você não queira mais. vender, você tem uma empresa melhor funcionando, né? Tá dando mais dinheiro de A qualquer gente, forma. para o CMJ, né, a empresa está pronta para ser vendida, é uma premissa Uhum. nossa, né? Então você entra para cá, você sabe que nós vamos preparar a sua empresa para vender. Ah, mas eu não quero vender. E daí? Uma empresa pronta para ser vendida é uma empresa organizada é mais fácil trabalhar. Sim. Eu tenho um amigo que uma vez me falou isso, Miguel Cavalcante. Ele falou para mim assim:
Se você não vende a sua empresa, você está recomprando ela todo dia. Será que você está fazendo um bom negócio? Eu falei, cacete. Você compraria a sua empresa do jeito que ela está hoje? Puta merda, cara, eu falei, aquilo Vou te mudou, falar que mudou minha deu cabeça. uma... Você vê, tanto que é uma premissa da nossa empresa isso, porque eu falei, aquilo mudou mesmo. E a partir daquele dia eu soube que eu precisava sempre, a empresa tem que estar pronta para ser vendida. Vender ou não? Faz parte de um jogo que você parte. pode querer jogar ou não, né? E hoje, depois da gente já ter estruturado o conselho, coordenado o conselho de centenas de empresas, nós já vimos muita coisa. Do cara, de repente, está lá, bate na porta, uma oportunidade, cara. Você não está esperando, mas bate na porta. E não, às vezes bate na porta do lado bom, e às vezes, assim, você pega, por exemplo, indústrias e nichos que a gente já acompanhou também, cara, você não tem opção, né? Às vezes o mercado mudou de tal forma, chegou uma transformação tão grande, que às vezes é melhor... Exatamente. Ou você é consolida ou você é consolidado. E já vimos algumas vezes a empresa perder oportunidade de venda grande porque não estava preparada para vender. Não está pronta, cara. E dá para deixar a empresa pronta. Leva muito tempo, depende de onde você está. E depende de quando você começa. Depende de quando você começa. Bom, voltando lá na pergunta lá de trás, todos esses comitês, todas essas reuniões de empresários, etc., elas são muito legais. Muito legais. Eu participo de várias, já participei, continuo participando, mas não são conselho. É importante entender isso, não é conselho. O conselho ele tem ritos. Ele tem ritos de como é que você organiza, da pauta, da ata, de agenda temática, de assuntos que são discutidos, de processos de decisão, de cadência. Cara, gestão de empresa é cadência, 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 cadência. As pessoas envolvidas, né? As pessoas envolvidas, a seleção daquilo lá, avaliação do conselho. Tudo isso é importante. Não é avaliação do conselho sobre a empresa, é avaliação da empresa sobre o conselho. Sim. Tudo isso é importante. Então, eles são ritos. E aí, quais são os tipos de conselho que existem? Então, quando a gente começou, existiam 2 tipos de conselho apenas no mercado. O conselho de administração ou deliberativo e o conselho consultivo. Qual a diferença dos dois? O conselho de administração ou conselho deliberativo é um conselho que você tem poder de lei. Então, é um conselho que ele está registrado no seu contrato social, no seu acordo de acionistas, e o que ele manda tem que ser feito. Tem que ser feito. Então, se ele me manda, se eu estou no conselho, eu sou o CEO, e o conselho manda demitir o CEO, tem que me demitir. Ponto, acabou. Tem que me demitir. Os conselheiros têm responsabilidade fiduciária no negócio. Então, meu CPF está junto com o CNPJ da empresa. Qualquer problema lá, vem para cá. Você responde por aquilo. Ali do que está acontecendo. Normal. Quem é obrigado a ter conselho de administração? Empresas de capital aberto são obrigadas a ter, empresas SA, mesmo de capital fechado, são, e financeiras. Empresas financeiras, elas são obrigadas a ter, seguradoras, bancos, etc., elas são obrigadas a ter conselho. Como uma prática de garantir que o que está sendo feito lá embaixo esteja correto. Alguém tá acompanhando isso e monitorando isso. E o fato de ser obrigada gera todo aquele impacto de estrutura, de complexidade, tudo, porque tem que responder. Tem que responder, entidade, exatamente. Né? Então você tem esse conselho e você tem o conselho consultivo. A diferença é que o conselho consultivo não tem poder de lei e ele não tem todas umas formalidades necessárias para o conselho de administração. Então, assim, o conselho de administração é mais completo. Ele é diferente. Ele é diferente, porque você tem uma série de formalidades aqui. O que acontece muito no conselho de administração deliberativo? É um conselho com menos criatividade. E é natural que seja, porque assim, tá respondendo eu tenho que manter todo o compliance das coisas, eu tenho que garantir que aquilo esteja. Então, peraí, eu arrisco menos aqui, naturalmente. E tem o seu papel, o seu valor imenso. Tanto tem muitas empresas que têm o consultivo e o deliberativo. Porque eu preciso de um lugar de ideias e eu preciso de um lugar de formalização, de acompanhamento, de garantia. Né? Então, você tem os dois. Nós mesmos temos clientes que têm os dois. Sim. Só que agora, quando a gente entrou no mercado, onde a gente entrou? A gente entrou no mercado no conselho consultivo. Só que nós falamos, o conselho consultivo agora, depois, pós-MJ, tem pré-MJ, pós-MJ. O pós-MJ, ele dividiu em 2. E você tem o conselho consultivo privado, e o conselho consultivo compartilhado, que é o que nós fazemos. Na verdade, nós fazemos os dois, mas o que é o conselho consultivo privado. Compartilhado, que é esse onde você trabalha com outros empresários, mas sempre com conselheiros profissionais
facilitando o processo, coordenando. Sempre a gente tem um presidente e um vice-presidente de conselho que coordenam todo o processo do conselho, para garantir que seja um conselho, que ele tenha cadência, que ele tenha ritos de conselho. Então, muitas vezes eu pergunto, por onde eu começo? Qual o melhor jeito para fazer? Então, cara, e qual a trilha que eu devo seguir? Começa com um compartilhado. Ele é mais fácil, ele é mais barato e muito mais rápido. E a ideia da construção dele tem toda essa visão de dar acesso. Dá acesso, você começa. Porque assim, e aí falando um pouco, eu vou precisar até se complementar. A grande mágica que eu vejo, assim, mágica, não vou dizer, mas assim, o que eu acho que é o mais incrível é que as alternativas antes disso eram solidão mesmo, você não tinha com quem trocar. Eventualmente você trocava ali por um almoço ou alguma coisa, tinha alguém sempre que você confia e tal, né? Quando você tem esse privilégio de ter pessoas assim. Ou você acaba ficando refém, né, de treinamentos e de estruturas que vão resolver problemas pontuais, são importantes, mas não tem aquele olhar do todo e dessa cadência. Então, então antes o médio, né, o pequeno e o médio empresário que cara, botar uma estrutura de deliberativo, cara, nem funciona, Não né? funciona. Porque se funcionasse, talvez eles seriam obrigados a ter, né? Se fosse olhar. Mas você sabe que, só por curiosidade, teve um caso de uma empresa média que começou a trabalhar aqui, que me chamou e falou assim, eu quero entrar numa das turmas do Conselho Compartilhado. Eu olhei e falei assim, você precisa de um Conselho Deliberativo também. Porque era um caso onde você tinha alguns grupos de acionistas separados que não estavam se dando bem. Então a empresa estava começando a andar de lado, porque as decisões não eram tomadas. Aí eu implementei um conselho de administração deliberativo para garantir que, como a gente decidisse ir para lá, ia para lá. E aí e o consultivo compartilhado Ajudar a tocar. para ter ideia, para poder ser disruptivo, para poder crescer e para o empresário não ficar sozinho, que era principalmente esse empresário que veio, que era quem tocava toda a operação. E aí a gente conseguiu, com a administração lá, então tomava decisão, vai para cá, vai, beleza. Mas no geral você pega o No geral, pequeno e o médio, porque assim, até pelo movimento de manobra, uma coisa que muda no mercado, uma alteração muda completamente muda completamente. o contexto e o cenário. E a gente tem que ser dinâmico também de acompanhar esse cara. E aí, o compartilhado é isso, né? Eu ia pedir, aí dentro disso, pensando na hierarquia que você comentou, né, que você tem o sócio e tudo mais, como é que funciona assim? O conselho, porque geralmente esse cara, o dono, geralmente é o CEO, ou ele participa da direção de alguma forma, e a gente entendeu que não faz sentido ter apenas esse comitê de gestão como se ele fosse um conselho, não é isso? Não é isso. E como que isso encaixa na estrutura? Na estrutura, o conselho está acima do CEO. Tá. Então você tem o conselho, você tem a Isso família. compartilhado Todo Ok. o conselho. Você tem três principais instituições de governança numa empresa. Você tem os acionistas, Ok. seja uma família, seja único, sejam acionistas dispersos, tal, mas você tem os acionistas, o conselho e a direção executiva. Ok. O conselho tem o papel de fazer essa interface entre os dois. Aí rezam as melhores práticas que quem é acionista não é conselheiro e nem é executivo. Por quê? Por razões óbvias. Se a gente for pensar, você fica conflitado. Eu sei, no meu conselho, isso é a prática, isso é as melhores práticas. Isso é o que está no livro. A vida real é outra história. A vida real é outra história. Eu estou no conselho do CMJ, eu tô nos acionistas do CMJ, no conselho do CMJ e na operação do CMJ. Cada vez menos na operação, Sim. mas eu ainda estou. Ainda responde. Ainda responde. Eu respondo por uma parte do orçamento da empresa, tá lá, né? Agora, qual o problema? Você fica conflitado. Eu vejo, às vezes, no meu conselho lá, eu estou lá com a nossa querida presidente do conselho, e ela fala para mim, vamos fazer isso, eu fico pensando, caramba, O trabalho vai dar você. eu já estou de coisa para fazer. Ele vai me meter mais isso nas costas, eu vou ter que entregar, puta, como é que eu vou fazer isso? E eu já me peguei sendo contra. No conselho, coisa que como acionista eu ia querer. Como conselheiro eu ia querer. Como executivo eu não quero. E aí, tanto que hoje tem certos assuntos que eu falo assim, puta, eu não vou opinar, porque eu tô conflitado. Eu tô conflitado. Decidam, eu tô conflitado, porque vai mexer diretamente em mim.
E aí você começa a aprender a fazer isso. Mas, de novo, isso é... Não, mas é legal você falar isso porque, assim, eu acho que, de certa forma, isso é o que acontece na maior parte das empresas familiares, que é Não, nas que a gente trabalha, nas quase Só 100 que- empresas estão hoje com a gente, é isso a realidade. Mas eu acho que tem um. Por que funciona, né? Na minha visão, vê se você concorda ou não, ou complementa. Porque assim, funciona o fato de, mesmo com um conflito, a estrutura gerar resultado, porque é uma opção do empresário estar com essa estrutura de conselho. Então ele faz parte dele conseguir. Porque a real é, com conselho ou sem conselho, já está conflitado. Já tá num nível que você não tem nem mediador, nem outro contrapartida, nem alguém que vai te questionar, que vai te indagar, que vai te falar, cara, no mínimo, você não acha que você tá conflitado? E aí você, puta, cara, e a partir dali você pode tomar uma decisão. Então, já existe esse conflito. Ter a estrutura do conselho, mesmo, né, nesse cenário, acho que se torna até mais importante de ter, né? E porque assim, eu nomeio. Eu tenho nome. Aqui agora eu entendi que eu tenho essas três, elas estão conflitadas, elas estão misturadas, mas elas existem. Sim. Porque antes eu nem sei que ela existe. E aí eu consigo ficar na cadeira do conselho e começar a falar disso. E uma coisa importante, por isso que a gente está falando do que é conselho e o que não é conselho, eu preciso de conselheiro independente. É. Isso, fundamental, isso muda o jogo. Você precisa de um conselheiro que não seja de casa. Quais são os tipos de conselheiros que você tem? Você tem o conselheiro interno. Eu sou, na minha empresa, um conselheiro interno, porque eu trabalho na minha empresa. Então, você, seus empregados, etc., são conselheiros internos. Você tem o conselheiro externo, Tá. que é alguém que não atua lá, mas, por exemplo, já atuou. Então, você já trabalhou comigo, só que eu gosto muito do seu expertise, seu know-how, e eu te trago para ser conselheiro. Você é um conselheiro, não é interno, você é externo, mas você não é independente. Ah, você é meu advogado, meu consultor, meu não sei o que tal. Beleza, você é externo, porque você não está dentro da estrutura, mas você não é independente. E o independente é aquele conselheiro que não tem relação com você. A real é que não importa o que é, o seu que tá sendo Ele discutido. nunca trabalhou, ele não é parente, ele nunca faturou nada para você. Inclusive, isso muitas vezes nos perguntam isso, né? Quando a gente forma muito conselheiro, poxa, então eu estou lá atuando como conselheiro, eu posso prestar um serviço para a empresa de consultoria? Eu falo assim, pode. Só que você deixa de ser independente. Isso. Você deixa de ser independente. A hora que você está dentro da empresa lá prestando, sei lá, Porque você tá associado financeiramente, mas não nem só financeiramente, às vezes pela própria relação. Você deixa de ser independente. Isso é importante. Então, assim, para ter um bom conselho, é fundamental que você tenha pelo menos um conselheiro independente. E na nossa estrutura, quando a gente fala do Board as a Service, né, que é essa, Você já entra com dois independentes. já tem essa estrutura sempre independente. Sempre. Além dos outros, das outras empresas também serem independentes. Porque Exatamente. por mais que se crie ali depois. Basicamente, você tem conselheiros independentes. É. Por isso que é tão rico. Porque são pessoas que dão ideias que não estão envolvidas emocionalmente, que elas conseguem ver de um lado que você não está vendo. Porque a gente fica. E de mandar real, né? Eu tanto já escutei quanto já falei assim, sem medo de ser feliz, vamos dizer assim, no sentido de, cara, vou te dar a contribuição do jeito que ela precisa ser, sem eu me preocupar se você vai ficar chateado comigo ou qualquer coisa, porque no fim a gente tá falando do negócio que E assim, tudo bem, né? E você não precisa agradar. É. Então a gente fala, parece que a gente é do mal. Não é nada disso. A gente fala o que precisa ser, como você falou, real, o que precisa ser dito. E eu não preciso agradar. Então, assim, eu não. Inclusive, na nossa formação de conselheiro, a gente fala para as pessoas, cara, se você quer ser conselheiro, você não pode depender da grana do conselheiro. Porque se eu depender da grana, eu contemporizo. Mas assim, E quando você está no compartilhado, o empresário A e eu sou o empresário B. Você é empresário A, você não depende do meu negócio. Então, você vai me falar o que eu preciso ouvir. Cara, e é tão raro quem fala pra gente o que a gente precisa ouvir. acho que aí que tá muito Cara, valor, é né? muito raro. Alguém que vira pra você e fala, Gustavo, deixa eu te falar a real. A real é que você não tá vendo isso, a real é que seu sócio tá te fudendo, a real é que esse negócio que você decidiu, você tá perdendo dinheiro há um ano nesse negócio, você insiste com isso, a real é que essa decisão foi errada, a real é isso, a real é que o seu marido, a sua esposa, o seu filho, esse negócio, cara, ou você resolve isso, ou um negócio... Cara, a hora que te joga na cara a real, que você já sabe. No fundo, Você já sabe, não é surpresa. Só alguém te joga real, direto e reto e com carinho. Para nós, amor é um valor fundamental. Aquela frase do Khalil Gibran que eu amo de paixão, que é trabalho é o amor que se tornou visível.
Então a gente precisa levar isso. Então quando você está fazendo com amor, é isso, cara. Mas o amor é como com filho. Muitas vezes você é duro com o seu, você é firme. Dureza e firmeza são coisas diferentes. Se você é firme com o seu filho, pô, você está amando ele. Uhum. Você está com uma filha pequena, eu estou com um filho já adulto. Meu, você fala não, cara. Falar não é um ato de amor. Sim. É um ato de amor. E a gente fala não para os clientes. Ou fala assim, fala, cara, é por aqui mesmo, vai aqui. Mas fala real, não é porque é bonito, porque você vai sair na foto não sei aonde. Ou fala, meu, você está indo porque você está afim de aparecer, beleza? É isso? É, então vai. Mas sabendo que é por isso que Que você é está por fazendo. esse motivo. Não, e eu acho que o empresário, o pequeno e o médio, que a gente fala muito, né? Você que tá assistindo a gente, cara, a gente também já tá. Tem muita gente já ali bajulando, falando que a gente quer ouvir, é cliente, é fornecedor, é colaborador, então assim, o espaço do, E a gente gosta, hein? lógico que sim, né? A gente gosta. Vamos fingir que Cara, não. a gente gosta. Puta, como você é foda. Nossa, como você é bonito. lógico. Nossa, como você conquistou isso. Nossa, que não sei o quê. Cara, não é isso que eu preciso ouvir. Não nesse lugar, né? Não, Que você tá lá pra, cara, meu, não é isso. no mínimo, assim, uma das coisas que eu vejo que é bem interessante, assim, dá pra você comentar, porque muitas vezes o empresário que tá ali no. Porque tem essa visão, assim, cara, vou levar para um cara que não conhece do meu negócio para ele ficar falando o que eu tenho que fazer e eu conheço muito mais daquilo. De fato, sim, você conhece. E que bom que você conhece mais da empresa. Exatamente. Só que eu acho que a outra formato é. Todas as empresas passam, e os empresários, né? Que no fim, os empresários passam por ciclos parecidos. Eu já tive problema que você já teve, antes você passou, às vezes você se ferrou, às vezes você conseguiu sair bem, às vezes não. Mesmo sendo de empresas diferentes, de nichos diferentes, com visões diferentes, né? Então, é proposital, inclusive, o conselheiro não ser necessariamente o cara que vai te entender mais do teu negócio, porque não tem nem Porque é como. você que entende o seu negócio. Só que hoje em dia a gente tem uma rede muito grande já, né? Uhum. Então nós já começamos faz 7 anos, né? Então o trem já não, o trem já tomou um corpo. E então se você está na sua empresa, eu não preciso ser um conselheiro que conheça detalhadamente o seu negócio. Mas se a gente precisa, a gente chama. Tem. Uhum. A gente chama, fala, não, para essa reunião nós vamos chamar um convidado que é o cara de M&A, de partnership que você quer fazer, de não sei o quê, dessa indústria e tal, vamos chamar. O meu sonho um dia eu vou fazer é um conselho só com concorrentes. Todos concorrentes entre si. É meu sonho, um dia eu faço. Fala, Olha, eu eu vou te quero falar concorrente. Cara, eu adoraria ter concorrente meu na mesa, conversando comigo, eu abriria tudo. Recentemente teve um concorrente nosso no nosso mercado de educação, eu chamei o cara, contei 100% de como a gente faz. Participar, vem cá ver como a gente Vem cá. entrega. Acontece, eu faço isso desse jeito, eu cobro desse jeito, minha margem de contribuição é essa, meu EBITDA tá esse, eu tenho um problema, o que dá errado é isso, o que dá certo é isso. Fala, porra, por que você conta? Cara, porque eu quero. Porque assim, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. E o compartilhado é isso, eu vou contar, mas o cara vai usar. Cara, pode usar o que ele quiser, ele não sou eu. Não é a mesma cultura, a mesma Não é. estrutura, a mesma Não é. visão, a Eu mesma tenho essa história. visão, eu tenho esse negócio. E aí, o que acontece quando eu conto? O cara conta de volta. O cara conta de volta, porque, meu, Reciprocidade. reciprocidade. E é verdade, é só porque assim é verdade. A gente sabe quando alguém está falando uma coisa pra gente por interesse. A gente sabe, e muitas vezes a gente devolve, porque a gente também tem interesse. Tudo bem. E tá tudo bem, nós somos adultos, sabe? Vida de adulto é essa. De adulto e empresário, né? Empresário. Acaba que você tem uma questão até política ali de lidar com as relações que. Mas hoje, assim, até para ficar claro, né? É uma vontade, a gente vai ter que documentar isso. Mas Mas não tem. Eu já tentei, as pessoas ainda não toparam. Mas hoje, uma das condições é que não sejam concorrentes. Sim. Por enquanto. E deixa aproveitando que a gente tá falando de indústria e tudo mais. Tem algum segmento ou algum tipo de empresa que se beneficia mais da estrutura do conselho compartilhado ou não? Ou como que você vê esse cenário assim? Olha, nós temos empresa de muitos segmentos, muitos segmentos. O que faz a diferença é quem realmente está afim de ouvir a opinião do outro. Tá. É isso que faz a diferença. Se você está indo para o lugar só para ouvir o quanto você é bacana, não vá para lá. Não vai. A gente, inclusive, quando a gente faz entrevistas para ver se quem a gente aceita ou não, a gente nega, cara, porque não vai ouvir, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, a principal questão é: você está afim de verdade de mudar? Você está afim de ouvir a opinião de fora?
que não precisa estar certo, mas é uma opinião de fora. Porque às vezes isso também, não, então o cara tem razão sempre, o conselheiro não. Às vezes ele dá uma opinião, só que você fala, guarda essa opinião, porque às vezes esse lado te leva a outra coisa. E é um pedaço que conecta, né? Às vezes não é aquela conclusão Não, inteira. não é aquilo. Puta, às vezes no dia seguinte você está lá tomando seu banho e você fala, nossa, aquilo que o Rodrigo me falou, não é aquilo que ele falou, mas o jeito como ele montou aquilo, talvez eu tenha um caminho por aqui. Aí você acha o caminho. Você sempre sai com resposta. Mas, aliás, você sempre sai com uma pergunta boa, né? Porque o grande lance é a pergunta. Sim. A qualidade da resposta é diretamente proporcional à qualidade da pergunta. Todas as vezes que eu participei, eu descobri que eu estava com a pergunta errada, assim. Como empresário, né? Só um comentário, né? Eu sou cliente há bastante Muito tempo. Hoje faço parte aqui toda Da primeira turma, estrutura. né? Da segunda, Acho que foi a segunda turma. É. Segunda turma. E já foi transformador, assim, de um jeito. Bom, estamos aqui, né? É. Então, você vê o que acontece. E aí, eu só trazendo de quem participa, né? Geralmente você fala assim, cara, eu tenho uma oportunidade de fazer tal coisa. Aí, tá, mas e aquilo? E isso aqui? E não sei o quê. Por que você quer fazer essa tal coisa? Aí você fala assim, não, peraí. Nem sei porque que eu quero. Calma. Aí você vai lá e entende que, assim, na verdade, você descobre que a pergunta é errada. Aí quando você acerta a pergunta, Aparece a começa a resposta. vir as respostas, começa você a entender o contexto, né? É. E ainda sobre essa estrutura, né? A gente tá falando aqui dessa revolução do mercado, acho que tá ficando claro para quem tá assistindo a gente, tantas diferenças, né? Quando você comentou que você tem que estar afim, então eu entendo que isso é um critério básico. de básico. Só que a gente tá falando no modelo compartilhado, vamos focar no compartilhado. Cara, eu tenho outras pessoas, outras empresas que utilizam aquela estrutura, né? A gente tá falando desse modelo e tudo mais. O que mais é critério, assim, quando você... Porque, assim, eu entendo que nenhum empresário quer estar do lado dele com pessoas inferiores. Eu não tô falando pessoalmente falando, tô falando de momentos muito diferentes, ou que não estão com a mesma pegada, por exemplo, isso. Mas também não dá pra... Cara, o cara tá num jogo completamente diferente. A gente Como é que agrupa... funciona isso? Legal isso, a pergunta é boa. A gente agrupa as empresas por grau de maturidade e complexidade do negócio e do empresário. Tá. Porque essa ressalva do do empresário. Porque da empresa é fácil entender, né? Então, abrangência geográfica, tamanho, faturamento, tal. A gente agrupa sempre do mesmo nível ali. Do empresário, porque às vezes você sai, por exemplo, se você for sair e montar uma outra empresa, não sei o quê, eu não vou te colocar junto com um empresário muito pequeno, porque, cara, você já teve empresa maior, você já vendeu empresa, você só está iniciando o negócio, você está no greenfield da sua empresa, mas, cara, você tem uma experiência. Então, eu já te coloco em outro jogo também. E aí a gente tem diferentes níveis de jogos, né? Então, a gente vai agrupando. Você tem, por exemplo, nós temos turma que o menor faturamento é 300 milhões. Nós temos turma que o menor faturamento é 8. 7, 8 e tal. Então, depende. Só que eu não ponho o cara de 1 bi com o cara de 7 milhões de faturamento. Porque... Então você também nem pertence ao grupo, não né? Pertence. A gente junta muitas vezes, nós temos evento, um ajuda o outro, compartilha. O network é o mesmo. Mas assim, o dia a dia é outro. Mas eu quero estar com um cara de 1 bi. Legal, você pode sentar com ele de vez em quando, a gente põe vocês juntos. Mas assim, no dia a dia não é isso que vai fazer a diferença. As preocupações dele são outras. E a falta de agilidade que ele tem é outra. Você tem muito mais agilidade. O pessoal às vezes pensa muito no tipo, cara, o cara faz coisa que eu queria fazer. Vou te falar que eu acho que ele queria poder fazer coisa que você consegue fazer, que ele não tem como manobrar. Só que o jogo é outro. E não é nenhum melhor nem pior do que o outro. É uma nível. Onde você está aqui, você pode chegar lá também. E a gente te ajuda a chegar lá, se for o que você quiser. Eu preciso crescer minha empresa sempre? Não, você precisa fazer o que você quer fazer. O que você quer fazer? Essa é uma pergunta. Qual é o teu planejamento estratégico? Essa é uma pergunta básica. O que eu quero fazer da minha empresa? Eu quero um conselho para me ajudar. A quê? Eu não sei. Legal. Vem cá que nós te ajudamos a definir isso. Porque a primeira pergunta que um conselheiro faz, o que você quer fazer? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Eu vou te ajudar aí. Puta, eu não tenho certeza de onde eu vou. Legal, que bom que você não tem certeza, que você tem a consciência que você não tem certeza. Agora, vem com a gente e a gente te ajuda a fazer. Gu, você estava comentando, né, que o conselho ele não entra, né, ali na operação, não é papel do conselho fazer isso. E é muito comum, né, o pequeno e médio empresário que está ali sobrevivendo, crescendo, né, aquela dificuldade toda de ter negócio aqui no Brasil, né? E muitas vezes o cara vai atrás de consultoria, aí vem lá, a gente sabe qual que é a história de consultoria, né? O cara vem, tem ótimas consultorias que funcionam, mas muitas vezes você acaba descobrindo que você tem mais problema que você já tinha,
aquilo não encaixa direito, ou então o cara acha que, assim, puta, eu preciso de um sócio, né? Então, ou o cara acaba caindo em alguma estrutura de serviço, de algum sentido desse, ou ele vai atrás de um sócio que supre aquela deficiência que ele tem, talvez de gestão, talvez uma parte mais técnica, talvez, enfim, né? Uma visão dessa. O que que você diz para essa galera, né? Como que você vê isso? Porque o conselho, ele não é só uma alternativa a isso, mas ele também evita o problema de você, puta, já tá com o dia a dia rodando. Aí você traz mais uma complexidade que é ter um sócio. Quem não tem sócio, né? Quem tem sabe do que a gente tá falando, né? Qual que é lidar com aquilo e tudo mais. Como é que você vê esse cenário, assim, de opção, né? Sócio é sempre uma opção, né? Agora precisa ver a motivação real para a qual você quer ter um sócio. E se você tiver um conselho, ele te ajuda, inclusive, a definir se você precisa de um sócio. Às vezes não é um sócio que você precisa. Às vezes pode ser uma consultoria, às vezes se é financeiro, às vezes você vender uma parte da empresa custa caro, dependendo do momento que você está na empresa. Então é mais fácil a gente te ajudar a ter acesso a linhas de investimento para que você achar uma maneira melhor de estruturar toda a sua dívida para que a gente possa ter coisa mais barata, para que a gente consiga fazer. Mas o conselho, eu tenho um sócio, eu tenho um conselho, são duas coisas diferentes. Eu começaria com um conselho para me ajudar a pensar se eu preciso ter um sócio. E aí você já, como você traz esse sócio, com que regras, se o cara compra, se vai ser um partnership, se o cara vai ter vesting, quais são as regras do negócio que você vai colocar, sabe, do jogo, qual é a regra do jogo, o acordo de acionistas que você tem que ter para isso, como é que você carrega, o cara não carrega, e se o cara morre, se você morre, a família, quem entra, quem não entra, quem não sei o que, tem todo um arcabouço que precisa ser olhado. E aí isso é básico de conselho. A gente entra, a primeira coisa que vai é... Esse fim de semana mesmo, estava almoçando com um casal de amigos, que tem um grupo empresarial importante, e a gente estava falando que uma das filhas dele vai casar. Eu falei, qual o regime de casamento que sua filha vai casar? Ele falou, nunca pensei. Aí eu comecei a contar por que ele precisava pensar nisso. Putz, ele não tem conselho. Não tem conselho, né? E aí, nunca pensei nisso, ninguém me falou nisso. Eu falei, eu sei, porque é um assunto difícil de falar. Sim. Mas, desculpa, eu sou seu amigo e como conselheiro eu não consigo não te dizer isso. E aí, enfim, nós discorremos bastante, vai ter que ter algumas conversas difíceis para dentro da família. Mas é melhor, a gente fala sempre, né? É melhor ficar vermelho de uma vez do que amarelo o resto da vida. Então fala, resolve, porque senão você vai carregar isso lá para frente. Vai ser só um dos detalhes, mas deixa o conselho te ajudar qual é a melhor solução, mas às vezes tem várias outras soluções. E você me falou um negócio que me veio aqui, que é o seguinte: quando o empresário ele está disposto, né, a olhar uma estrutura dessa, algumas coisas ele já sabe. Provavelmente ele já sabe que, cara, sozinho é complicado, ele já sabe que, tipo, ou ele já tentou e não tá saindo do lugar, ele já tem alguns ensaios de que ele precisa de ajuda, porque não é óbvio, você não acorda de um dia pro outro e fala assim, puta, tô com uma ideia de botar um conselho na minha empresa. E aí eu tô te falando isso porque, assim, pensando nas turmas, na estrutura, muitas vezes vem de dores, e queria que você comentasse um pouco, cara, qual que é, resumindo, né, qual que é o melhor momento do empresário entrar e ter acesso de ter um conselho? Tá. Pensando em, talvez ele tá com problemas, ou ele tá querendo coisas que ele já tem clareza, ou ele tá em uma situação, enfim. Vou contar, assim, é óbvio que o melhor momento é agora. Ok. Né? Aquela história que parece meio clichê, mas é clichê e é verdade. Quando que é o melhor momento de verdade para montar um conselho antes de abrir a empresa? Não, mas o cara tá vendendo porque você vende conselho. Não, cara, porque eu aprendi que é assim. Por que que o melhor momento é antes? Porque se você contrata já um conselho para pensar o negócio que você vai abrir, olha como você vai errar menos. Você já te ajuda a contratar o CEO. Eu participo da contratação de C-Level de todas as empresas, que eu sou conselheiro ou presidente do conselho. Presidente, basicamente, eu participo. Às vezes, quando eu sou conselheiro, não presidente, eu participo também. Porque, putz, você ajuda a contratar o C-Level, você ajuda a contratar as coisas, você ajuda a definir o planejamento estratégico e a empresa já começa mais redonda. Já começa alinhado. É meio óbvio quando a gente fala, mas é isso. Mas fora isso, que é o ideal, mas aí tem o possível, né? De novo, pra gente é sempre vida real. Qual é a vida real? Tudo lindo, maravilhoso, mas nós somos práticos, nós somos pragmáticos pra cacete. Vida real, qual que é o momento? O momento onde você tá afim de dar uma guinada, fazer algo diferente, que já foi, porque você não está conseguindo. Então, a empresa,
A empresa está quase quebrando? Cara, se a sua empresa está quase quebrando, não sei se é o conselho ajuda, mas às vezes você não consegue nem pagar o conselho. Aí o conselho vira um peso para você e o conselho não é uma coisa de curto prazo. O Legal. resultado do conselho ele não chega no curto prazo. O resultado do conselho você começa a colher 6 meses, 1 ano. Porque as coisas levam tempo para fazer. Não é consultoria, a gente não entra na operação. Nós vamos pegar seus números, abrir, olhar as coisas. Não é. Muitas vezes o conselho fala, contrata uma consultoria. Porque se a gente precisa de alguém que olhe as coisas, contrata uma auditoria, enfim. Vai fazer. O conselho não desce na operação, nunca. Se o conselho descer na operação, ele deixou de ser conselho. Sim. Então, esse é um momento complexo. Agora eu quero crescer, eu estou pensando em fazer a sucessão, o meu negócio já veio até aqui comigo, tá? Eu estou querendo colocar meu filho, minha filha, meu, sei lá, outros executivos, eu quero descansar um pouco, eu quero sair dessa pegada grande que eu estou, quero ter equilíbrio. Então, é uma hora boa de você implantar um conselho. Eu estou vendo que a gente cresce, como eu implantei lá atrás, naquela empresa de TI que eu tinha, putz, a gente cresce, não é que não estava crescendo, só que a gente queria dar uma talagada e não ia, porque a gente começa a ficar viciado na nossa visão, né? A gente está olhando aqui, então precisa de alguém que esteja olhando para os outros lados e veja outras coisas e traga para a gente. A hora que eu entendo que eu quero a opinião de fora, a hora que eu estou entendendo que eu preciso de governança, a hora que eu quero fazer um M&A, eu quero vender a minha empresa, porque só de você sentar para conversar alguém e ter um conselho estruturado, Muda tudo, né? muda o jogo, cara. Aí você fala assim, chega alguém falando com você, e você fala, não, peraí que eu preciso falar com o meu conselho. O cara falou, opa, peraí, esse cara não tá brincando. Esse cara já tá em outro jogo. Até a proposta que vem já não veio do jeito que viria. Já não vem porque sabe que vai ser avaliada de outra forma. Outra coisa que ajuda muito, né? Porque você sabe, se você está tendo sucesso, quanto mais sucesso você tem, mais oportunidade aparece. É isso aí. Todo mundo quer jogar em time que tá ganhando. Todo mundo quer vir, todo mundo tem uma proposta boa para você, e que aí é boa mesmo, muitas vezes tem muita coisa boa. Então a gente fala, então legal, traz a proposta que eu levo para o conselho. Só que para levar para o conselho, você tem que trazer estruturado. Você, cara, que está oferecendo, né, para a gente, né, para você mesmo, alguém que chega com as propostas. Então você fala, legal, só me manda uma proposta estruturada para levar para o conselho. Cara, 90% Já aumentou, não tem mais a... Não, e só não, pela vergonha. e não vem a proposta já. Você fala, então, vou pensar, acho que a gente não está pronto. Ótimo, você já tira um monte de dor de cabeça. Você já vai, você já limpa. E eu tenho muito cliente que fala para mim, Suti, eu boto a culpa em você lá. É lógico. Tá bom, terceiriza a culpa para mim aí, deixa. Pode continuar sendo legal lá que O Suti falou que não sei o quê, porque o conselho falou, cara, ajuda. Parece brincadeira, mas é verdade. Você cria um anteparo. Até para você mesmo, né? Porque, cara, e pra gente não ficar dizendo não para todo mundo, é chato também, né? Porque a gente tá convivendo com um monte de gente, tá tendo sucesso, legal. E no fundo é verdade. Porque pra gente verdade é fundamental, tá? Nada. A mentira tem um preço muito alto. Então eu prefiro pagar o preço da verdade, né? Do que pagar o preço da mentira. Que também tem um preço, a verdade tem um preço, mas eu acho ele mais baixo que o preço da mentira. Então a gente queria isso, queria as estruturas de governança. Tem muita gente que procura e fala assim, eu quero ter uma empresa melhor. Quero sair da operação, talvez, do dia a dia, aquele caos. Tem certeza? Quer mesmo? Quero. Então, peraí, então tem um caminho para fazer. Nós sabemos, nós já atuamos em centenas de empresas. Tem um caminho, tem metodologia. Sim. Nós temos uma metodologia linda, maravilhosa, chama Programa Mudando o Jogo, toda a nossa metodologia. Cara, funciona. Funciona, a metodologia funciona. Só que precisa de cadência. E o conselho te ajuda dessa cadência, te ajuda a estar lá, você não está sozinho em tomar decisão, você continua as coisas. E o legal é que eu pedi para você falar sobre quem que faz sentido, porque no fim do dia, quando você está nesse grupo, né, nessa sua turma com a sua empresa ali, todos estão ali com a mesma pegada, essa mesma viés, essa mesma intenção, por isso que ele tem essa questão do compartilhado tão funcional. E para a gente fechar, Gu, de uma forma resumida, vou pedir para você comentar, mas então hoje assim, se a gente pega a pequena e média empresa, com todos esses objetivos que você falou, de M&A, de sucessão, que acontece bastante, né, a questão de sucessão, de problemas, eventualmente até, a empresa está quebrando, entendo o que você está falando, mas às vezes está começando a entrar num processo de endividamento. Quanta empresa a gente ajudou a não cair, né? Entendeu? De restabelecer, de voltar ao que já foi. Isso. Então isso eu acho que, cara, faz todo sentido. Então a gente tá falando de pequeno e médio empresário como o foco, né, de quem a gente tem essa intenção de ajudar. Tu comentou que tem turmas anuais ali de 300 milhões até de 500 mil reais por mês ali, né, 6 milhões no ano. E, enfim, então hoje dá para afirmar que o pequeno e médio empresário que quer uma estrutura dessa
Tá aí o acesso, né? A gente A tem uma gente consegue. alternativa. Isso. O micro, a gente ainda não consegue atender. O Uhum. pequeno, a partir do pequeno, a gente consegue. O micro, nós precisamos criar uma estrutura diferente que a gente vai criar. Mas o pequeno e o médio, a gente já atende tranquilamente, Boa. com muito gosto. Legal. Bom, então te agradeço por mais esse papo, né? Sempre Ser uma honra. muito rico, muito gostoso. Por mais, né, a gente acaba estando por dentro, mas a gente acaba vendo por outros ângulos e é sempre muito bacana. Então é isso, pessoal. Agradecer, Gu, E bora mudar o bora mudar o jogo. jogo.